Nas últimas 2 semanas, não é que eu não escrevi essa newsletter, eu só não publiquei. E hoje, ao reler, elas já ficaram com um sabor de ferrugem meio adocicada, sabe? Me lembrou um biotônico Fontoura da infância. Aquela fake news juvenil medicinal que a publicidade vendia para os nossos pais e que toda casa cheia de criança queria ter, acreditando que crescer era uma questão de fórmula. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. E é um prazer estar aqui toda semana compartilhando de forma vulnerável como é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente o caos e a beleza do processo artístico. Eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte. Essas newsletters são cartas de amor ao processo criativo. E eu espero que elas funcionem como faíscas para o seu processo de criação. Esse é um espaço para construirmos pouco a pouco, juntos, uma evolução coletiva e contínua sobre criação de novos imaginários. Então, bora se organizar? Hoje é dia 20 de maio de 2025 e essa é a cartinha número 35, ia falar 25, não, é a cartinha número 35 e o título é A Caneta Secou ou O Medo Me Travou. Eu começo a escrever pensando que eu não quero mentir para vocês, mas eu também não quero falar a verdade. E não é por censura, mas é porque eu ainda não sei se eu enxergo a verdade por completo. A importância de seguir, persistir, insistir é o que motiva o projeto do Se Organiza Artista, como um todo. Não porque somos especiais, mas porque sabemos, como você, inclusive, que não há escolha a não ser a de seguir quando se quer fazer. Então, eu sigo, porque seguir é o que move. Seguir, nem que seja para mudar o ponto que a minha visão hoje, sem alcance, possa alcançar. Eu tô meio Alice no País das Maravilhas, diminuta, lendo aquele potinho escrito "Beba-me". Aí eu cresço e aí eu não caibo. Aí eu como alguma coisinha e eu diminuo. Qual é o tamanho ideal para cair nesse tal buraco das maravilhas, dona Alice? Você nos ensinou? Onde caber na sobrecarga? Mesmo quando parece que o que eu escrevi é bobo, ou quando o texto ficou, sei lá, ok, tá bom, tá isso. É na prática da persistência que a gente segue se encontrando. São esses tais micropassinhos, não só sobre ir até algum lugar, é para ver talvez outra coisa. Por isso eu insisto em ficar lembrando que a linha de chegada é uma espiral. Na real, ela é sem chegada, ela é sem linha, ela seria uma dança. Eu tô aqui, mais uma semana, buscando essa tal outra coisa, fazendo meu corpo que tá cheio de tosse seca se movimentar um pouco. Tentando voltar ao ritmo de dança mesmo quando acaba a música que a gente gosta de dançar. Eu realmente me sinto nesse tal vendaval emocional, porque o que eu ando vivendo, eu realmente sei e acredito que é conhecido por muitos de vocês que estão aqui me escutando. É o tal surto da crise de um ano. E eu tô nomeando assim por agora, como essa crise de aniversário, por falta de nome melhor. O SOA completou aniversário agora há pouco tempo e eu fiquei na crise da falta de um sistema de apoio contínuo do depois. Os aniversários, eles são rituais carregados de dramas e celebrações. E o que eu ando vivendo é um surto comum entre quem cria e quem celebra as etapas. Faz 1 ano que eu sigo com esse projeto e agora e sempre me pego na tal crise do tá bom, e depois? Como faz? Como a gente continua? O que vem depois disso tudo? Às vezes eu amortizo essa tal crise sem depois mesmo. Outras vezes dá trava, travamos e choramos e seguimos. Onde estará o sistema de apoio mútuo, contínuo?
As parcerias que, quando o bolo crescer, vão comer esse bolo gostoso com a gente. Eu me cobro, eu me reinvento, eu fico criando sessões, apago as sessões, fico numa sementeira de ideias, imaginações, adubando, revirando essa terra, tentando matar as pragas, comprando ferramenta, achando que sempre está faltando alguma escavadeira que eu não sou capaz e nunca vou ser capaz de ter. A trava foi agora, de novo, para o espaço público, porque o meu corpo cansado, mesmo que correndo, ele está num estado de inflamação. Eu não parei de ler, eu não parei de ver filme de referência, eu não parei de estudar, estudar, estudar. Tive reuniões, reuniões, reuniões. Algumas eu tive que cancelar, porque é isso. Não dá, não deu, desculpa. Teve uma segunda-feira que eu percebi que eu tinha marcado mais de 6 reuniões com temas completamente diferentes. E entre elas ainda tem um estudo, preparo, e só aí, imagina, num dia são no mínimo 12 horas de trabalho. E caceta, entendeu? Tipo, eu escolhi não fazer mais cinema. Então, por que voltar a essa lógica de alta produtividade e da taxa de esforço? Porque agora eu não tenho nem mais uma equipe para chamar de minha, que me ajuda a rir, a chorar e, claro, a realizar. Eu estou exausta, fico exausta, sei que vou ficar exausta e, obviamente, sem dinheiro, mal remunerada e exausta. Sabem essa sensação? Vocês conhecem? Bem-vindos. Os ciclos, eles precisam seguir e também mudar ao mesmo tempo. Eis o dilema dos criadores: fazer o mesmo continuamente, só que sempre diferente. O desejo, o meu desejo e do Soa é real, é erguer uma estrutura, mas que dessa vez, por favor, não me destrua. Esse papo de ser CEO de mim mesma, CEO de MEI, CEO de Recibo Verde, é a pior desgraça geracional do empreendedor dos seus sonhos. Meu tom aqui, confessional, é sim para seguir incentivando outros artistas. Porque eu sei que a burocracia vem e que a dúvida também vem, sempre. E o medo é ele que faz o nosso sangue circular. Como eu disse ontem a um artista, fazer orçamento, planilha, a etapa do como se faz mesmo, os passos, acredita, é a parte fácil. O difícil é não desistir da sua ideia, é segurar ela sozinha quando desmontar também for preciso. E seguir, mesmo achando que a gente não serve para nada. Muito menos a nossa ideia, muito menos o nosso projeto. Porque a criação, ela provoca, ela remexe todas as águas das nossas profundezas de estar vivo quase. E alguns passos e guias podem nos proteger desse resfriado, de tanto vento, porrada que a gente leva na cara. É como se a gente estivesse sempre dentro de um furacão apanhando. E eu precisei de descanso, mas eu não descansei. Eu ando com essa tosse, com o corpo cansado, resfriado, já faz mais de 15 dias, em que quando melhora uma coisa no meu corpo, vai piorando outra. E a noite de ontem, eu passei sentada num chão, tentando evitar tossir, tentando ficar meu corpo na horizontal. E me deixou não só com o pescoço travado, mas sem o descanso, aquele que recupera, aquele que a gente passa o dia esperando. É como se eu estivesse debaixo da chuva há dias, nesse barco atravessando um oceano que eu nem sei se esse barco está exatamente preparado para essa tal travessia. Mas eu estou mareada, enjoada, sonhando com uma roupa seca, um banho quente, mas sem coragem de caminhar até a cama de lençol limpo com edredom quente. E por quê? Medo. Quem já viveu uma depressão, eu acho que talvez possa me entender melhor. Qualquer pausa acende todos os alarmes internos. Descansar se torna um risco. E trabalhar um termômetro de saúde social e uma cobrança sem fim. Porque, na verdade, é um pouco isso. É um cansaço de estar com roupa molhada. Mas quem me tira da chuva? Ainda não chegou esse sol a pino do verão que queima e frita as nossas ideias. Eu quero hoje um pouco de espaço vazio,
o tal tela em branco, nada. A caminha eu queria muito também que ela tivesse feita, prontinha para ser desfeita, que eu permitisse olhar aquela cama, respirar, me aconchegar. E a saudade dessa roupa seca e gostosa, com cheirinho de amaciante de bebê. Conectar, talvez, com alguma coisa que seja diferente, com coragem, mas que ao mesmo tempo, embora seja diferente, eu ultimamente tenho a certeza que não está fora. Ela está dentro de mim. Talvez por isso que eu esteja com tanta vontade de aconchego interno, de não sair debaixo da conversa. Só que dessa vez não posso confundir isso com estar deprimida com depressão. E eu me dei, sem querer me dar, mais essas 2 semanas. E queria dizer que elas foram ótimas. Só que não. As dúvidas, elas vêm em ondas. Elas te molham, se afastam um pouco, depois voltam. Te molham de novo. Até que você tá lá, esperando alguma coisa de fato transbordar. A gente fica ali na beira do mar, olhando, mas olhando como uma surfista sem prancha, que sabe que precisa de paciência e respeitar esse tal ritmo sequencial das ondas. Porque a onda calma e o mergulho profundo, para quem espera, ele vem. Ficar ali na beirinha tomando caixote é ótimo, mas não quando a gente não escolhe. O que eu vou tentar é usar esse tal caldo para pular um pouco as ondas. Distanciar para parecer que esse oceano gigante talvez seja menor. Reiniciar o ritual de Ano Novo. Agarrar as incertezas novamente com a mesma mão. Porque dizem que a arte acontece nesse entre, no espaço do entre. Entre você e o tema, você e a ideia, a técnica, a dor. Mas eu confesso que eu não tenho sentido esse entre. Eu só sinto entre nos caixotes das ondas que estão vindo me afogando. Eu tenho sentido um emparedamento mental, emocional e social, aceitando reuniões demais, dizendo sim demais, como se o silêncio fosse uma ameaça existencial, como se esse entre não fosse possível o espaço vazio acontecer, como se para parar e criar isso fosse igualzinho, como se eu tivesse a deriva. E eu criei vários tipos de botes salva-vidas e contas bancárias, achando que era proteção. E, sinceramente, hoje eu me sinto muito prisioneira desse estado de alerta de sobrevivência. Dos aplicativos dos bancos, das notificações de cotações. Eu, sei lá, fico olhando minha conta bancária antes de dormir. A pergunta, eu acho que pelo menos por agora, é por que a gente segue mergulhada sem os cilindros de oxigênio? Que teste de apneia maluco é esse que eu me enfiei? Porque uma hora, de fato, o medo vai ser real. Ele é um sinal de alerta que as coisas podem sim afundar. E aí eu fiquei percebendo, escrevendo aqui, tentando elaborar esse sentimento, que a coragem de dizer não é o que a gente tem quando a gente perde a ilusão de que é dizendo sim que as portas que a gente quer vão se abrir. A grande ilusão é pensar que aceitar qualquer coisa, qualquer emprego, nos protege da escassez. A sociedade e a vida nos acumulam de traumas e de maneiras instantâneas de dar respostas. E as minhas respostas automáticas às situações não são apenas ter facas na ponta da minha língua. São também aceitar reuniões desenfreadas, achar que eu preciso estar constantemente conhecendo gente nova, lendo tudo, vendo jornal, vendo documentário. É uma fome de existência, como se eu ficar quieta, sozinha, silêncio, em paz, fazendo o que eu realmente quero, escrevendo, fosse morrer de fome e definhar sem dinheiro. Mas essa não é minha arte, não é meu desejo, não é o que eu quero. A gente não sabe se está exatamente no começo, no meio ou no fim, e de que jornada é essa. Mas a gente está por aqui, no tudo que tem, no tudo que a gente é e no tudo que a gente pode existir, no hoje.
Eu quero muito um espaço para criar. É como eu acho que eu estou procurando me inscrever numa residência artística, só que de mim mesma. E eu quero muito agradecer para quem segue comentando, me enviando e-mail, sentindo falta, dando like, me procurando para consultoria, porque tem muito motor nessa troca coletiva. Porque o meu maior medo, eu acho que de alguma forma ele também é coletivo para quem escolheu carreiras como a nossa. É a precariedade. E sendo imigrante, ainda mais. Abrir mão de trabalho fixo é um salto no escuro. E eu sempre ouço: nossa, que coragem, que sonho, que bom que tá aí seguindo com SOA. Mas não é exatamente assim que funciona. A coragem, para mim, às vezes, ela significa outra coisa. A coragem pode ser saber o que a gente quer, mesmo quando a gente se arrepende e volta atrás. Porque mesmo quando a gente ainda está aprendendo, é trabalho, já tem valor, já merece ser nomeado como tal. Logo, ser valorizado também financeiramente. Valorizar o próprio trabalho, o estudo, dizer não, listar com o mesmo cuidado tudo que deu certo, assim como tudo que achamos que deu errado. Tudo isso é treino e é também poesia. Eu separei uma citação do livro que está aqui na minha mesa, que se chama Arte e Medo, e que, abre aspas, artistas não saem do lugar até que a dor de trabalhar seja ultrapassada pela dor de não trabalhar. Fecha aspas. Steven D. Stadler, será que se diz assim? E eu fiz uma citação minha embaixo, na cartinha, que é persistir, sobreviver e aprender a não desistir. Fazer arte é, acima de tudo, sempre, sempre recomeçar. Que essa semana você escolha piscinas, riachos, mares, onde você consiga caber por inteiro. Ou quem sabe um transatlântico que te comporte nesse navegar. Essa também é uma carta para quem está cansado. E se você também está aí, exausto, confuso, sem saber se é o começo, meio ou fim do teu projeto, eu só queria dizer que é isso, você tá por aqui. Tá aqui, me ouvindo, querendo trocar. E falando em troca, eu tenho uma dúvida. Eu tirei nas últimas semanas, como eu organizava, né, as chamadas principais aqui de Portugal, eu tirei esses fundos organizados por ordem cronológica da página do Substack. Vocês notaram? Querem que eu volte? Mas eu mantenho tudo organizado lá no site do Bentomi e no nosso Instagram. Na seção do Se Inspira Artista, o artista da semana que dialogou com o nosso tema foi o trabalho do Swan Hawkins. Também não sei se eu estou falando certo, ele é norte-americano. E eu descobri o trabalho dele através da newsletter da Seiva, que sai diariamente e eu recomendo muito. E seria muito bom eu estar fazendo uma publicidade para a Seiva, mas no caso eu só sou muito fã mesmo. Então valorizem a dica. E eu deixo o link tanto da newsletter Aurora, que é essa newsletter da Seiva, quanto do trabalho do Swan, aqui abaixo na descrição do episódio, nas plataformas de áudio e também na nossa carta. A série que eu escolhi foi a Zipper Shorts and Skinny, porque mergulha na questão da masculinidade e os estereótipos culturais. Ele mistura pinturas históricas com tecido e referências familiares, como um bordado que ele aprendeu com a avó dele. E ele tensiona essas normas e cria um espaço de repensar força, sensibilidade e justiça social. A próxima sessão são os livros da semana e, no caso, são os livros que estão aqui em cima da minha mesa. E esses livros também chegaram até mim pela Seiva, que, enfim, é uma plataforma, uma editora, tem cursos e, de alguma maneira, inspira. E tem uma referência aqui para a plataforma do Se Organiza Artista. Eu coloco 3 livros, que é o Como Criar Histórias, que eu comecei a ler tem pouco tempo, e ele é um guia de escrita da Úrsula Le Guin. Eu tô amando. O problema dele, para mim, é que tem muito exercício, mas também é uma solução. E em breve eu falo melhor sobre ele. O Como Ser Artista, eu já falei um pouco desse livro aqui e sempre volto a falar nos cursos,
que também são, enfim, dicas pontuais e específicas que abrem certos portais. Então também me ajuda minimamente a folhear eles e ficar sempre relendo para vir escrever as cartas da semana. E o novo que eu comprei há pouco tempo e que se chama Arte e Medo, que a própria Seiba descreve como um clássico underground sobre o ato de criar. Esse eu tô assim, devorando, tô na metade, eu tô amando, e vou voltar a falar sobre ele com certeza. E se quem gosta de dica de livro, eu sempre atualizo o meu Pinterest e o meu Instagram pessoal com os livros, enfim, alguns que eu leio. Escrevo minimamente ali sobre o que eu achei deles, numa versão, como tudo que eu faço, extremamente pessoal e como eu digeri aquele conteúdo, vamos dizer assim. E também deixo os links aqui abaixo. Eu vou finalizando aqui no SOS da semana que eu coloquei, que foi o que me ajudou a continuar nesses atravessamentos. Geralmente pode ser qualquer coisa, né, que eu coloco, um post, um áudio, uma conversa, e essa semana foi alguma coisa que eu escrevi justamente para cá e virou um novo post-it na minha parede. Eu escrevi para mim mesma: querida Chayana, a coragem de dizer não vem quando a gente perde a ilusão de que aceitar tudo vai nos salvar. Então funciona muito para mim colocar desenhos, frases, fotos, recortes atrás aqui do meu computador, colado na parede. Quando o caos de dentro vira esse caos de fora, geralmente me ajuda. Em breve a gente vai ter a oficina do Estado Bruto, nossa turma 2. Então, se quer saber mais sobre isso, também pode me escrever. A gente colocou uma lista de espera da turma 2 para minimamente já saber quantas pessoas têm interesses. Em breve a gente vai tentar achar uma data que seja boa para quem se inscreveu nessa lista de espera. E a gente vai encerrando por aqui. Antes de ir, eu tenho uma última pergunta, que é: você já apoiou um artista independente hoje? Se essa troca te incentivou de algum jeito, por favor, compartilha, comenta, me escreve. Isso tudo ajuda demais. E lembra, criar, desabafar, chorar, também é um jeito de continuar. Então, até semana que vem. E até lá, bora se organizar? Beijos com carinho e energia, Chayana.